Bem-vindos ao podcast Tá no Brás. Esse podcast é um oferecimento do Grupo BBM, a maior administradora de shoppings de atacado do Brasil, com mais de 7.000 lojas, que entende de tecnologia, processos e tudo mais para fazer os shoppings serem mais lucrativos. E também do aplicativo Tá no Brás, onde você encontra os melhores fornecedores, ofertas e consegue se programar para comprar aqui no Brás de uma maneira lucrativa. Bem-vindos, meus convidados, sempre começando com as mulheres. Por favor, seu nome, fala um pouquinho de você e a gente vai começando essa nossa conversa. Meu nome é Elaine, eu sou do Paraná, vim para o Brás em 2013 e tenho a Vulcânica aqui, Vulcânica Jeans. Meu nome é Sérgio, eu vim ao Brasil por 4 meses no ano 96, já passou 30 anos. Mas estou aqui no Brás desde o ano 2010. Comecei vendendo com perfumes lá na Feirinha Amargurada e hoje tomo conta da Marieta Cosmético no Shopping Eleve Brás. Eu sou Cacá do Brás, influenciador, com mais de 3 milhões de seguidores em todas as minhas plataformas. Sou naturalizado. Hoje estou há 30 anos em São Paulo, mas eu sou do Nordeste, de uma cidade chamada Surubim, ali pertinho de Caruaru, Santa Cruz. Bem-vindos, né? Nosso objetivo aqui é bater um papo. Muita gente olha para o Brás e vê confusão, muita gente olha para o Brás e vê oportunidade. E a nossa ideia aqui é sempre mostrar o Brás por quem está aqui, por quem vive aqui e por quem entende do que está aqui. E a primeira pergunta que eu vou fazer para todos vocês é: defina o Brás em uma frase. Uma frase? Aonde corre dinheiro. Aonde corre dinheiro. Para mim, o Brás é como se fosse um país dentro do Brasil, porque é o lugar das oportunidades. Aqui praticamente é onde tudo começa, na minha visão. Muito bom. O Brás, na minha visão, é oportunidade e ousadia. Tem que ser ousado para estar no Brás. Bom, oportunidade é uma palavra que sempre... Oportunidade é uma palavra que sempre aparece nas nossas conversas. Agora, por que ousadia? Ousadia é você meter a cara mesmo, você ir para cima, você está no maior polo atacadista do país. E ali dentro da oportunidade você tem que ser ousado, você tem que chegar e fazer acontecer. Legal. Qual foi o momento que te fez vir aqui para o Brás? Como é que aconteceu isso daí? Conta pra gente. Na verdade, posso ser linchada pelo que eu vou falar, mas quando eu vinha pro Brás, eu nem sei onde eu caía, porque assim, o Brás eu acho um labirinto até hoje, eu acho um pouco um labirinto. Então, a percepção que eu tive, eu sou do Paraná. E pode também, quem quiser falar que não, mas o Paraná sempre teve muita qualidade no produto, pelo menos onde eu vivia. E quando eu vinha pro Brás, eu sou muito visual, e eu achava, assim, um produto de não tanta qualidade, quando eu comecei confecção. Então, eu nunca me imaginei aqui, eu nem sabia o tanto que vendia, para ver que a gente tem que pisar muitas vezes numa terra para ver quão fértil ela é, né? E eu simplesmente achava assim, eu olhava a costura, eu olhava tudo, aviamento. Desde criança eu olho aviamento, até de um sapato. Se ele é bom ou se ele não é bom. Sempre olhei. E eu nunca me imaginei aqui. Só que muitas vezes Deus dá uma chacoalhada para colocar as coisas nos lugares e às vezes é terremoto, né? E quando eu era vendedora no Paraná, e eu sempre acho que tive um espírito meio empreendedor. E como eu disse que eu sempre gosto de olhar muito tudo que eu faço, eu gostava de produtos melhores. E aí eu comecei a fabricar no Paraná. E depois eu quebrei, tive depressão pós-parto, síndrome do pânico terrível. Só que eu tinha um elefante branco, que era minha fábrica. Eu não podia dispensar, que era mais caro dispensar meus funcionários do que eu mantê-los. E era uma equipe extraordinária. E quando eu não tinha mais nada que fazer, eu lutei 4 anos. Desde quando minha bebê era recém-nascida. Eu tive 2 dias de, bem dizer, que eu fiquei em casa com ela. Resumindo, não tinha mais onde. Um dia acho que eu caí da cama, acordei, vamos para outro lugar. Vim pro Brás. E o Brás, a hora que eu pisei aqui, eu cheguei numa sexta-feira. E eu fui no Megapolo, no estacionamento.
E quando eu vi o estacionamento do Megapolo, meu olho brilhou, acho que meu coração quase saiu pra fora. Eu falei, o que que é isso? Numa sexta-feira tá lotado de ônibus. E eu falei pra todo mundo, e muita gente que está, às vezes ela não vê mais as oportunidades porque ela está dentro e ela fica naquele hábito de reclamação e ela não vê o que é. Eu falei, isso aqui é uma mina de ouro. Se numa sexta-feira o Megapolo tá lotado o estacionamento, imagina os outros dias. E eu vi que a sexta-feira aqui, que a gente considera que não é de atacado, etc., era o dia, aquela quantidade era o que o Paraná tava lotado. E eu falei assim, nossa, isso aqui é muito bom, vocês acham que não é? As pessoas falando mal, os que estavam. Eu falei, não, isso aqui é maravilhoso. E aí, de acordo com o que eu via lá, eu comecei a fazer diferente aqui. Eu vi que era uma mina de ouro. Quando as pessoas reclamam, eu falo, se o Brás tá ruim, então imagina o resto, não tem Brás tá ruim. E assim vai. Legal. E aí, 4 meses viraram não sei quantos anos. 30. Conta essa história pra gente. 30. Aí eu trabalhei muito tempo com jaquetas de couro, porque eu vinha da Argentina, então o trabalho da Argentina é jaquetas de couro. E eu cheguei aqui como uma oportunidade de ajudar um amigo por 4 meses, da época de inverno. Cheguei 6 de março exatamente aqui. E a ideia era ficar abril, maio, junho e julho e agosto e ir embora. E aí fui ficando. Bom, no ano 2005, eu voltei para a Argentina e fiquei por 5 anos lá. Voltando aqui em 2010, minha esposa engravidou, aí veio nosso filho, ela queria que nascesse aqui no Brasil, então voltamos para aqui. E Ela chegando... falou que não queria um filho argentino de jeito nenhum. mais ou menos. Mas não tem jeito. Tem a sangue de Messi. Aí chegando aqui, é como que tínhamos que começar tudo de novo. E esse meu amigo me apresentou uma oportunidade de uma pessoa que estava trazendo perfumes importados ao Brasil. E ele me falou, por que você não abre um box na feirinha da madrugada? E eu nunca, em todo esse tempo que eu tinha estado, não sabia que era a Feirinha da Madrugada, não sabia nem que era o Brás, nunca tinha vindo aqui. Não, desde 96 a 2005, eu não conhecia o Brás, não sabia o que era. Aí, porque minha movimentação era no shopping de São Paulo. Aí, quando cheguei na Feirinha da Madrugada, eu achei tudo aquilo muito estranho, né? Aquele teto de lona, os boxes pequenininhos, mas tinha que começar de alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa e meu espírito disse que, bueno, era aqui que tinha que começar. Eu trabalhei por muitos anos na Rua Florida, em Buenos Aires, puxando clientes para levar, para fazer câmbio, para comprar jaqueta, para comprar cachemir, levando clientes para restaurantes. Então, no Brás eu me senti em casa, porque eu podia fazer tudo aquilo livremente e não me senti coibido. Puxar os clientes do corredor, chamá-los para dentro, mostrar os perfumes, fazer tudo isso que eu sempre fiz na minha vida. Então, desde um princípio eu me senti em casa. Esse foi o Brás para mim. Legal. E aí, como é que é virar influenciador no Brás? Como é que começa essa história? Na verdade, quando eu cheguei em São Paulo, a minha irmã já vinha fazer compra no Brás. E a primeira vez que ela me trouxe no Brás, eu já fiquei assim, deslumbrado. Porque eu vi ali a oportunidade, essa palavra vai estar sempre no meu roteiro. E passaram-se alguns anos e eu fui trabalhar em outras coisas e fui para o meio artístico. Eu fiquei 12 anos no meio artístico. Mas eu sempre falava, eu vou ter algo no Brás, eu vou montar alguma coisa no Brás, não como influenciador. No meio artístico, eu já fazia algumas entrevistas, eu fazia muita coisa, mesmo não sendo minha área, porque eu entrei no meio artístico como figurinista. E aí, apareceu uma oportunidade, eu tinha uma amiga que morava aqui, uma oportunidade de um empreendimento, e eu comprei o meu primeiro apartamento aqui no Brás. E aí até meu irmão falava, não, mas como é que você compra um apartamento no Brás? Eu falava, não, isso já era um planejamento futuro. Beleza, fiquei 12 anos no meio artístico e falei, não, agora eu quero dar uma pausa, eu vou ficar uns 2 meses sem fazer nada, eu quero descansar e ver o que eu vou fazer. Já tinha meu imóvel no Brás, e aí eu fui dar uma volta. Chegou num centro comercial aqui, eu aluguei uma banca.
um universo totalmente diferente que eu vim, caí no Brás com outro universo, já sabendo quem era o Brás, mas meu planejamento era vir para o Brás. Montei uma banca com um produto que não deu muito certo, mas eu persisti, e aí de uma banca eu cheguei a ter 8 box e uma loja. E nesse período, 15 funcionários, em cada banca tinha funcionário, eu comecei a gravar vídeos. Comecei a gravar vídeos, e eu gravava vídeos dos meus fornecedores. Eu comprava, né? Então eu sabia o que eu estava comprando, então era muito mais fácil falar daquele produto. E aí eu chegava na loja do meu fornecedor e falava assim: ó, eu abri um canal, posso gravar na sua loja? Então, eu gravava na loja e foi viralizando. Quando eu retornava para a loja, eu falei: Cacá, que loucura, o que tá vindo de gente aqui? Tinha loja de pessoas bem, né, daquela época que ninguém muito acreditava na internet. Eu nem deixava o telefone, eu só falava do endereço. Falava: ó, na rua tal, número tal. Eu sempre tive essa desenvoltura para câmera, para vídeo. E aí o pessoal começou a, tipo, os meus fornecedores. E eu não cobrava nada, era para crescimento do meu canal do YouTube. E foi dando muito certo. E aí, de um certo período, eu tive que ir largando as lojas e entrar de cabeça na internet. Muito bem, nós vamos voltar nesse assunto mais para frente. Voltando no começo da conversa, qual foi o momento de quase quebrei, vim para o Brás sem opção e entendi que isso era um grande negócio para mim? Como é que é essa virada aí? Não é quase quebrei. Eu quebrei de, assim, ó, ladeira abaixo, forte. E lutei de todas as maneiras. Até que uma hora eu entendi. Aí um dia eu falei pro meu marido, sei lá, talvez Deus tá querendo mostrar alguma coisa pra gente. Porque eu ouvi meus concorrentes me elogiando. E normalmente a gente tem a percepção que a gente é mais criticado do que elogiado. Aí quando eu fiquei sabendo disso, eu até assustei. Quase, eu falei: o quê? Estão me elogiando? E aí eu falei: não, então tem alguma coisa errada. Se eles acham isso de mim, eu tô no lugar errado. E aí eu falei: pra onde? Aí eu tinha um amigo aqui, liguei, ele falou: eu tenho um amigo no Oscar Freire. Eu falei: acho que ele não tá entendendo, tô quebrada. E aí, resumindo, eu liguei para um outro amigo meu, que é o Ofício Jeans. E eu tinha muita vergonha de contar pra qualquer pessoa que eu tive depressão pós-parto, porque eu achava, assim, que depressão é pra preguiçoso. Eu tinha muita, assim, eu tentei esconder até dos meus funcionários. E aí o Eduardo teve depressão. E eu pensei assim, quando eu fiquei sabendo, eu falei pra ele: eu posso ligar, porque ele vai me entender. E eu liguei e falei: Edu, por onde eu começo? Bom Retiro, Brás, eu acho que eu tenho que estar em São Paulo. Ele falou: vem pra cá. E quando eu vim, ele começou a me observar e me fez uma proposta. Falou: vem pro meu showroom. Ele tinha um showroom na Maria Marcolina, assim, que era maravilhoso. Ele falou: vem pra cá. E você coloca a sua marca de um lado e a minha do outro, você toca tudo. Venda, isso e aquilo, porque eu comecei como vendedora, então tá no sangue, pra melhorar o produto dele e a venda. Resumindo, falei: eu venho, mas eu não venho com o meu produto não, eu venho com o seu. Porque se um dia o meu produto vender mais que o seu, gente, não vai mais dar certo. E eu sinto o Brás e o meu fica em stand-by. E lá eu tinha uma marca que chamava Elaine Henrique, que eu comecei muito do zero, e todo mundo criticava que a minha roupa era mais cara do Paraná. A mais bem feita também, eu sou bem enjoado pras coisas, porque as pessoas gostam de coisa boa, né? E quando todo mundo me criticava, voltando assim lá atrás, e por isso que eu achava que o Brasil não tinha tanta qualidade, e depois teve coisas que me fizeram mudar esse pensamento, vários artistas não tinha esse negócio de Instagram, internet, tinha nada disso. Então, se caísse o gosto na roupa, porque eu não tinha dinheiro pra fazer propaganda. E começou que caiu no gosto de um de outro. E onde todo mundo me criticava, até o shopping, as vendedoras, as lojas, tudo. Um dia eu tinha um funcionário que eu amo de paixão e ele ficou 9 anos comigo. E aí ele me ligou, eu tava saindo da fábrica 9 horas da noite. E ele falou assim: Elaine, o Silvio Santos tá falando da sua roupa na televisão. Eu falei: é doido, ele gosta tanto de mim que ele já tá até vendo minha roupa na televisão. E eu falei: vou ligar a televisão, eu vou assistir. E no outro dia eu falo para as clientes que pelo menos o vestido é parecido, né? Alguma coisa assim. E resumindo, enquanto todo mundo me criticava, meu pai, que é da roça, meu marido antes aceitava, mas depois ele falou: acho que o povo tá certo, né? A gente tem que fazer uma roupa mais barata. E aí, um dia uma amiga minha sonhou que minha roupa toda dourada. Aí ela falou que ela fazia uma pergunta assim, falava: mas o que é isso? E ela falou assim que uma voz falava pra ela assim: ó, fala pra ela sofisticar. Eu falei: então é Deus me dando um sinal pra eu continuar fazendo minha roupa bem feita. Resumo. Passou tudo isso e todo mundo me criticava e eu só patinando.
Aí um dia, eu corri, cheguei em casa, que eu tava ainda na fábrica, liguei a televisão. Quando eu liguei a televisão, o Silvio Santos tava falando de um vestido meu, com a Patrícia Salvador no SBT, que tinha ficado em segundo lugar de vestido mais bonito do mundo na Costa Rica. Perdi pra Espanha. Só que foi um vestido que eu emprestei pra uma miss que não tinha dinheiro pra fazer o vestido. Resumo, as portas se abriram, começou desde Hebe, Globo, tudo. A Globo normalmente paga, se você tem escrito marca Sim. e tal. E as portas se abriram. Quando eu achei que eu podia... a marca tá andando sozinha, eu posso agora engravidar. Quando eu engravidei, eu vi que a marca não andava sozinha, a empresa não andava sozinha. Não era nem marca, a empresa. Era minha sobrevivência. As pessoas enxergavam de fora pra dentro muito grande, mas eu sabia o que eu passava todos os dias. E aí eu tive depressão pós-parto, mas muito forte. E síndrome do pânico. E aí, quando eu caí da cama, como eu disse, eu tentei de todas as maneiras com a minha bebê. Minha bebê teve várias vezes com medo de pneumonia, porque meu carro virou minha loja, fechei todas as lojas. E meu carro virou minha loja, então eu amanhecia no Mato Grosso, anoitecia no Rio Grande do Sul, vendendo. E aí, recomecei aqui. Quando eu cheguei aqui, eu falei pro Edu, seu produto não é mais o que eu via lá do Paraná. Também ele tinha passado. E a gente melhorou o produto e tudo mais. E aí a empresa levantou assim, porque nós dois fomos juntos, assim, correndo forte. E como eu falei, só que era um elefante branco lá na Maria Marcolino. Então eu catava os shorts de manhã, eu ia na café da manhã e fazia propaganda lá no Megapolo, meio que mocada, assim, os shorts na bolsa, eu ia de mês em mês. Você era comprar jeans? Você era comprar jeans? Você era comprar jeans? Todo mundo falava assim, ó, no Megapolo não tem cliente grande. Era o que todas as vendedoras falavam, e as vendedoras falavam mal de shopping, porque a maioria das pessoas são assim. Elas estão, mas elas falam mal, só que também elas não mudam de lugar. Muita gente faz isso, muita gente fala bem, mas muita gente... Aí eu falava, não tem como. E eu ia pro café da manhã. Então, quando o cliente era menor, assim, eu não podia levar pra Maria Marcolino, eu tava usando o shopping pra fazer propaganda do produto. Por mais que ele tivesse loja no Megapolo, aí eu direcionava os clientes pra loja do Megapolo. Porque no Paraná, pra gente vender, a gente tem que lutar muito. Estender tapete vermelho, carregar o cliente nas costas, ir na janta. Então, assim, é muita luta. Deixa eu só te cortar um pouquinho. Pode Então, cortar. se eu tô... Não, é só para ficar claro. Você estava acostumado a vender no Paraná e você está me falando de uma maneira, né, que aqui no Brás tem muito mais oportunidade. Tudo que você treinou no Paraná, mesmo fazendo moca daqui, moca da lá, etc., é isso que, nesse momento, você viu. Pô, se eu consigo fazer lá, aqui no Brás eu consigo fazer... Pode falar rasgado, né? Se for Mas linchar, pode, linchou, né? Não tem problema. Real, é assim. O Brás, ele tem... nada a gente generaliza, porque eu vejo... Às vezes as pessoas falam até de chinês, já vi muito chinês atendendo muito bem. Então, assim, as pessoas normalmente, elas evidenciam mais o que se falam de mal do que os falam de bem. Só que o que eu cheguei aqui no Brás, eu vi má vontade, o cliente chega quase fechando a loja, a pessoa já começa a dar indireta aquela... E assim vai. Tem vários, N fatores, ok, cada um cuida do seu. Mas eu visualizei o seguinte, tem cliente que vai para o Paraná, tem cliente para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, eu digo de atacado. Só que todo mundo vem pro Brás. Todo mundo vem pro Brás. Então, o Brás você vai vender de qualquer jeito. Se alguém vai reclamar de movimento... Tem épocas que estão mais alto, mais baixo, né? E quem tá em venda é assim, né? Um exame do coração, quase, né? Então, só que tem oportunidade. E eu levo pra minha vida, que eu sou da roça. Meu pai, desde criança, meu pai falava assim, eu ouvia meu pai falando assim, a crise hoje tá braba, a crise hoje tá braba, a crise hoje tá braba. E eu pensava assim, quando é que vai acabar essa crise? Então eu vejo Não que... acaba nunca. Só que eu vejo que com crise ou sem crise, tem gente empobrecendo, tem gente enriquecendo. Então eu quero observar os que estão enriquecendo, que eu vou atrás, pelo menos, para dar uma copiadinha, ver, vamos me ensinar aqui, né? Muito bom. E resumindo, o Paraná, para vender, como eu falei, numa sexta-feira, para mim, estava lotado. Pro Brás, estava vazio. Então, assim, se numa sexta-feira tava daquele dia, eu falei, isso aqui é uma mina de ouro. Então, o Brás, meio que, ele tirando pedido, ele vai vender de qualquer maneira, porque todo mundo vem pra cá. Todo mundo, absolutamente todo mundo. E tem gente que tem garra, vai e faz o melhor possível. Então lá a gente tem que tirar a lei de pedra. Eu exercendo aquilo lá que de terra seca eu tinha que fazer brotar, eu usando essas mesmas táticas aqui seria muito mais fácil. Ana, me fala um pouco da resiliência que é vir sem ter ideia do que fazer e começar e aprender. Me conta um pouco dessa história. Não sei se posso chamar de Alejandro, Sérgio? Pode, sim, sem problema. Ter que começar de zero, às vezes é difícil, mas eu creio que tanto aqui no Brasil como no meu país, esse sobe e desce dos negócios é normal e característico, que parece que a gente já está
como eu diria, adaptado a isso. Isso faz parte da nossa vida, ele subir e descer. Hoje estamos lá em cima, amanhã estamos lá embaixo, e isso o que a gente tenta enxergar é sempre onde há uma oportunidade. E o que eu aprendi é que todas as pessoas que cruzam no meu caminho são uma oportunidade. O tempo vai me mostrar se é uma oportunidade boa ou uma oportunidade ruim. Mas, para mim, eu enxergo todo mundo como uma oportunidade. Eu não faço... eu vou lembrar agora, por exemplo, uma senhora que chegou há pouco tempo aí na loja. Até um dia filmei ela e coloquei nas redes sociais. Nossa, uma senhora que chegou 50 e poucos anos. Ela me falou... me falou meu filhinho, eu podia ser o pai dela. Ela me falou meu filhinho. Eu perdi tudo, mas perdi tudo na minha loja, lá na minha cidade. Eu preciso começar de novo, preciso fazer alguma coisa. Eu tive problema com meu filho, isso, outro. Me ajuda, como que eu posso começar? Aí eu peguei uns perfumes que eu vendia, que eu tinha de um valor reduzido, e falei, leva esses que você vai conseguir duplicar o dinheiro facinho. Corre e vai atrás. Então, essa pessoa saiu tão contente, saiu com 5 ou 6 perfumes, porque todo o dinheiro que ela tinha. Mas ela voltou 4 ou 5 meses depois na loja e falou, já estou bem. Nossa, meu filho, como você me ajudou naquele dia. Então, você pensa assim, essa senhora, eles, é a nossa vida. Nos levantar sempre. Independente da circunstância, a gente tem que se levantar e ver uma oportunidade em tudo. Então, às vezes, pode ser que essa pessoa gastou muito pouco, porque você perfume dos mais baratos, R$ 70, suponhamos. Mas o incentivo que ela dá quando ela volta e me fala, filhinho, como você me ajudou aquele dia, hoje já estou de novo em caminho. Isso não paga nada, não tem dinheiro que paga. Então, essa é daí que nós escolhemos a resiliência. E às vezes nós perdemos a oportunidade, não dando uma oportunidade, porque ela está mal vestida, não tem dinheiro, porque é pobre, porque... Não, todos têm direito. E eu acho que é a maneira que a gente encontra resiliência. Muito bom. E aí, essa resiliência no Brás, que é um ambiente propício, ajuda... O Brás é o melhor que existe nesse aspecto, porque eu sempre digo que é aqui onde tudo acontece. Quando a pessoa não tiver nada para fazer na sua cidade e de repente dizer, o que eu vou fazer da vida? E de repente tem R$ 500, ela pode ter certeza que ela traz esses R$ 500 aqui no Brás e ela vai encontrar uma forma de multiplicar esses R$ 500, com certeza. Que bom. Cacá, mudando um pouquinho o assunto, você falou, era lojista, começou. Qual foi o exato momento que te fez entender que o negócio já foi blogueira, influencer, creator, hoje nós estamos no creator. Esse negócio da atenção era melhor para você do que a loja. Qual foi o momento que... Qual foi o momento? Em relação à internet, tinha uma blogueira, tinha uma pessoa que fazia vídeos aqui no Brás, né? Hoje ela não faz mais, ela é do litoral. E ela passou em uma das minhas lojas e gravou. E aí eu tava e a minha funcionária, a minha funcionária esqueceu de me falar. Ela falou assim, posso gravar aqui? Suas roupas são tão bonitas, até porque onde eu tinha minha loja, digamos assim, eram as roupas de menor valor e eu já fui muito ousado de colocar umas peças mais bonitas, mais arrumadas. Eu nunca coloquei as peças na vitrine amassadas, então eu tinha esse cuidado para as pessoas, né? Veio de figurinista. Exato, E aí... Estava eu em casa com meu sobrinho, que ele quem cuida de tudo, e começou meu telefone a tocar. Pessoas de todo o Brasil. Olha, eu vi umas peças, aí eu falei pra ele, cara, mas a gente, na época ainda eu não tinha. Eu não tenho resultados, a gente só tem o Instagram da loja, né, e assim, muito, muito fraquinho, porque na época também não tinha essa ascensão da internet.
E aí eu fui atrás dessa blogueira. Eu entrei em contato com ela, ela até achou que eu ia, né, dar uma bronca nela, porque que ela gravou na minha loja. E foi aí, a partir daí. Eu falei, olha, vem aqui que eu quero conversar com você. Ela veio na minha loja, a gente conversou e aí deu pontapé. Eu comecei a gravar com ela. Ela, na época, até os influenciadores da época, os poucos que tinha, eles nunca gravaram se mostrando. Sempre pegava o celular deitado ou em pé e sempre falando, né? A pessoa escutava a voz de fundo, mostrando a mercadoria. E aí eu falei assim, olha, eu quero aparecer. Eu sempre gostava de aparecer, eu falei, eu quero aparecer no seu vídeo. E aí ela me gravava e... Tanto é que eu vi o resultado. Na época, eu acho que ela tinha 30 mil inscritos no YouTube, pulou para 80 mil. E ela, assim, numa felicidade, e eu pagava para ela. E aí a gente continuou esse trabalho, e aí foi quando eu resolvi abrir o meu canal e deu pontapé. E eu vi que, a partir dali, o resultado era promissor na internet. Mas para você. Para mim. E aí, teve um post, teve alguma coisa que fez agora eu vou... Foi uma loja que eu gravei que foi exatamente essa loja. Foi exatamente assim. Essa pessoa é aquela pessoa antiga do Brás, né? Aquelas pessoas que não acreditavam mesmo na rede social. Mal tinha um telefone fixo. E eu gravei nessa loja. Eu tinha 5 mil inscritos no YouTube. O vídeo foi para 300 mil visualizações. Então, e eu só falava assim, olha, o endereço é Rua Oriente, número tal. Rua Oriente não tá, porque ele nem deixou eu colocar o telefone dele. E as pessoas começaram a me procurar e começaram a querer que eu gravasse também nas lojas. E eu vi que a partir dali, eu falei, já teve... E também teve um outro start também, quando essa moça gravou na minha loja. Era meio-dia, eu não tinha vendido nada. Na época ainda eu ficava na loja. Nada, meu Deus, meio-dia, abri... E aí chegou uma pessoa e foi escolhendo. E aí foi um atacado. O atacado dela deu, na época, R$3.800. Ela só me falou no final, falou, olha, eu vim aqui porque eu vi no vídeo de fulano. E a partir disso tudo foi onde eu vi que tinha, sim, muita oportunidade para levar para a internet. E eu, como eu já tinha essa desenvoltura, foi onde deu o start. Legal. Lene, voltando aqui, você deixou muito claro que você acredita no posicionamento, no nicho, né? Que não é fazer tudo, você definiu sua roupa de qualidade e é aqui que é o seu negócio. Como é que é essa disciplina, né, de ter um monte de tentação? Porque você muitas vezes vende mais barato, vende outro tipo de roupa, vende não sei o quê, e parece que um pouco do seu sucesso é acreditar que você é boa nisso daqui, é nisso que eu vou ficar. Conta pra gente como é que é manter essa disciplina com tanta tentação e pressão de todos os lados. Olha, assim, ó, eu até gostei do que o Cacá falou, que ele falou assim, era um lugar só de roupa barata, mais simplesinha, mas eu coloquei o meu. Eu acredito numa coisa, a Bíblia é muito clara, cada um fica no que foi chamado. Então, assim, ele deu certo por quê? Porque exatamente ele foi no que ele acreditava, não adiantava, senão a gente fica, como diz, né, correndo atrás do rabo. E esse negócio de disciplina, pra mim, é muito fácil, porque eu não consigo fazer o que é feio, eu não gosto de nada que é feio, o que é feio me irrita. Eu não gosto de coisa mal feita, eu não gosto de coisa desleixada, vamos dizer assim. Tá, só pra eu entender, tá? Que o conceito de feio, bonito... Não, o que é feio pra mim, porque assim, ó, por exemplo... Vamos lá, assim... O que é feio para você pode ser bonito para o outro, por exemplo, mas... eu trabalhei com árabe, que bonito para ele é contar dinheiro o dia inteiro. Eu também gosto, né? Mas ele é muito assim, quero saber quanto que eu vou ganhar. Eu já tenho... Eu sei que eu sou vendedora, Deus me deu isso no sangue e a gente vai aprendendo ao longo, né? Decorrer, sei que eu tenho muito para aprender, mas... Só que um vendedor bom, ele vende qualquer coisa. Ele vende avião caindo, prédio pegando fogo, ele vende qualquer coisa. Areia do deserto e assim vai. Só que se ele acredita naquilo, ele vende muito mais com convicção e ele faz todo mundo vender. E a gente é visual, né? A gente compra primeiro pelo olhar. Eu acredito que quando você vira para uma vitrine, você vê aquilo que lhe chama atenção. O ser humano, ele foi feito para possuir, para querer ter. Quando você é um vendedor bom, a pessoa quer ter. Ela pode até não ter dinheiro para comprar. Mas se você tem um produto que ela quer, você instiga ela. O produto é bom, não tem contra-argumento, a pessoa vai dar um jeito de comprar.
Agora, esse negócio da qualidade. Eu posso estar errada. Pode ser que um dia... Mas eu acredito que eu vou chegar onde eu quero chegar, ou onde Deus quer me colocar, fazendo o que eu acredito. Da mesma maneira que foi onde eu me destaquei. Quando eu cheguei no Brás também, e eu fui trabalhar para outras pessoas, e fui levantando empresas. Com a graça de Deus, assim, eu nunca neguei fogo para trabalho. Sou bem workaholic, até eu quero mudar isso um pouco, né? Eu tô querendo seguir o Pablo Marçal, é desfrutar, porque eu tô mais no trabalho. Vamos deixar o Pablo Marçal. Vamos focar na qualidade da sua roupa. Resumindo, a minha roupa, eu vi o seguinte, assim, aí eu comecei, um árabe me fez uma proposta de eu começar uma empresa dentro de outra, um feminino. Ele falou, você gosta de masculino e feminino? A empresa do cara tinha 30 anos, super know-how de masculino. Eu falei a verdade, falei, feminino, masculino eu faço, mas eu gosto de feminino. Uma conversa 5 minutos, eles têm muita visão. E assim a gente começou. Só que eu falei, mas tem uma coisa, tá? Olha eu de novo, né? Se eu for linchado, mas eu falei assim, eu vou estar no Brás, mas eu não quero ter cara de Brás. Eu quero ter minha cara. Ele falou, pra mim não interessa, eu quero saber quanto que eu vou ganhar. Não quero saber quanto vai custar, quanto vai vender, eu quero saber quanto que eu vou ganhar. E assim foi. E era uma empresa que já tinha vendedores e todo mundo vinha me dar dica. E eu penso assim, se você ouve todo mundo, você não segue lugar nenhum. Cachorro com 2 donos morre de fome. Então eu tinha aquele foco, eu ia no que eu acreditava e no bem feito. Então a peça para eu produzir no Paraná era tipo 3, 4 vezes mais cara do que eu produzir em qualquer outro lugar. E um dia ele pegou 2 calças assim, ó, e ele fez assim, eu não consigo entender. Por que uma calça custa isso, outra calça custa isso, elas são iguais? Eu falei, se você não tá conseguindo ver a diferença, pra mim é a mesma coisa de um diamante e uma peça de plástico. Se ele não tá conseguindo diferença, eu não vou conseguir te mostrar. E resumo, eu fui no que eu acreditei. Contra tudo, contra todos. Trabalhando mais que tudo, que era o dinheiro dele. Então, meu pai sempre me ensinou, cuida mais dos outros do que do seu. Então, eu não podia errar de jeito nenhum. E nesse caso, eu não podia quebrar. E aí, eu fui acreditando. E elas falavam assim, tem que fazer cascal de coração, tem que fazer não sei o quê. O que todo mundo fazia no Brás. Eu falava, não, se eu disputar com as pessoas por preço, qualquer um que fizer 50 centavos mais barato, eu vou perder o meu cliente. Então tem que ser o que ninguém faz e o que eu acredito, a minha cara. E assim foi. Eu mexi na empresa que fazia, porque ou você faz bem feito ou você corre. Não anda muito junto, né? Então eu tinha que mexer no que já se acontecia ali, que até no masculino eu tive que mexer, para eu continuar essa qualidade. E eu fui, assim, ó. Só que os clientes que chegavam na loja para ver o masculino, que via o que era mais em conta, vamos dizer assim, era um produto muito bom, muito bem feito, mas podia melhorar. E via o feminino, queria igual. Então as pessoas preferem o que está à frente, só que elas querem também pagar mais barato. Então, só para fechar, né, pra gente... O que a gente está mostrando aqui tem caminho para todo mundo. O seu é o produto bom, com qualidade. Do outro é o produto barato. Do outro é o que não sei o quê. Mas você tem que acreditar naquilo e manter firme no negócio, né? E essa história da cara do Brás é uma coisa que a gente vem mostrando aqui, que o Brás tem todas as caras que você quiser. Posso até abrir um parênteses, então? Pode. Aquela hora que eu falei, eu cheguei aqui, eu achei o Brás assim muito, eu falei, nossa, mas eu não sei onde eu caí naquele dia, que eu vi peças muito baratinhas. E assim, não era a qualidade que eu tava acostumada. E depois que eu falei que o Brás é um labirinto, depois que eu pisei aqui, que eu comecei a ver, aí eu caí já no Megapolo. Aí eu já achava, assim, a qualidade, mas achava até um pouco elevado. E assim foi. Só que você vai conhecendo. Você vai pisando aqui, você vai andando, você vai garimpando e você vai desmatando a terra, né? E o que eu vi? Que o Brás tem de tudo. Absolutamente tudo. Tem pra quem quer pagar mais, tem pra quem pode pagar menos. Por exemplo, eu via o Bom Retiro com outros olhos. Eu tô no Brás, mas eu fabrico pro Bom Retiro. Eu tô no Brás, mas eu fabrico para lojas que tem no Iguatemi, na Oscar Freire, que tem no Morumbi. Então, assim, eu tô no Brás. Eu já ouvi casos que a artista falava assim, quando eu era lá do Paraná. Tem loja no Brás ou no Bom Retiro? Se tiver, a fulana não usa. Depois, quando já tava assim, num gosto... Eu ficava assim, mas por quê? Hoje que eu tô aqui, hoje não. Hoje todo mundo vê diferente o Brás. Hoje o Brás, as pessoas vê onde tudo acontece, tem para todos os gostos, tem de todos os tipos. E daqui sai muita coisa. Perfeito. Pra A, pra B, pra C, pro mundo inteiro até, né? Não podia falar melhor. Agora, fazendo a ponte, eu volto, Sérgio, em você. O que é para quem está falando do Brás pegar esse posicionamento aí que tem de tudo, que tem todas as oportunidades e mostrar isso para milhões de pessoas. Para milhões de pessoas. Ele enche até a boca para falar milhões de pessoas. Né? Parabéns. Mas era o que eu sempre sonhei, né? Porque assim, eu entrei no Brás vendo oportunidade.
Eu entrei no Brás, fui ousado nisso, né? De uma banca de 1,70 por 1,70. E nessas oportunidades eu fui crescendo, eu fui gerando emprego, fui dando emprego e oportunidade para quem precisava trabalhar também. E quando eu me vi na internet, era exatamente isso que eu queria. Porque assim, eu creio que aconteça com todo mundo. Alguém te oferece um produto, ou o vizinho, ou a sacoleira da rua, alguém da sua rua, uma prima. E eu sempre fui assim, se a pessoa me ofereceu essa caneca aqui por R$10, eu falava, cara, eu vou descobrir onde essa pessoa comprou. A gente só não sabia a fonte, mas ela deveria ter comprado por 5, por 4, por 3 e me revendeu a 10. Então a minha intenção de entrar na internet era trazer essa oportunidade para quem quer comprar, para quem quer montar a sua loja, para quem queria e não sabia onde era a fonte. Então é aquela coisa de garimpar todas as fontes e passar através da internet. Posso pegar um gancho do que o Sérgio falou, o Alejandro, no último bloco, né? Claro. Então, quando eu acho que próximo à pandemia, já estava próximo à pandemia, eu gravava muito em um centro comercial, em um shopping aqui do Brás. E é sobre resiliência mesmo, é sobre você ver o outro lado do outro. E eu tinha uma pessoa que ela quem cuidava da minha agenda, de tudo mais, e eu gravando várias lojas no primeiro andar, eu escutei quando ela falou assim, não, o valor é esse mesmo, eu não posso fazer nada, não sei o quê. E ela foi meio ríspida, e eu não gosto que trate a pessoa, né, principalmente uma pessoa que tinha uma parceria comigo, e essa pessoa não tinha, mas ela estava passando por um problema, né, eu acho que o marido deixou e tudo mais, e chegou uma outra pessoa, amiga dela, e falou assim, seu Cacá, ela não tem o valor do seu vídeo completo, mas o marido dela deixou ela tá com o aluguel atrasado, ela tá devendo aí a outras pessoas, e o senhor não faz um vídeo para ela? Aí, aquilo ali eu já senti algo diferenciado, algo diferente em mim. Eu falei, não, pode ficar tranquila. Eu chamei ela veio chorando. Assim, o senhor não consegue fazer um vídeo para minha loja? Ela explicou a situação, eu falei, não, pode deixar que eu faço. E eu fiz esse vídeo para ela, e assim... E ela tinha muita mercadoria no box dela, né? Um box grande até. Beleza, passou tudo, ela me agradeceu ali chorando, porque eu sempre tive uma estratégia de vídeo. Eu tenho a estratégia do início, meio, finalização do vídeo, como eu começo com os stories, faço link, faço grupo, faço um Reels e depois o canal do YouTube. Então é toda uma sequência, eu fiz tudo isso para ela. Beleza, com um certo tempo, eu passando no mesmo shopping, eu a encontrei. E ela veio me abraçar assim, chorando, e aí foi aquele chororô, porque ela falou que vendeu toda a mercadoria com o meu vídeo, ela conseguiu pagar o aluguel, ela conseguiu pagar as pessoas que ela pediu dinheiro emprestado e estava super bem e queria me dar até um valor a mais. Eu falei, não, eu fiz aquilo de coração. Então no Brás existe isso, sabe? Essa ajuda, porque vem muita gente atrás da oportunidade e às vezes se perde no meio do caminho, quer começar, mas não sabe nem como começar e também acha que não vai ter alguém ali para dar uma mãozinha para ajudar. Então, muito bacana a história. Agora, Sérgio, falei da qualidade, falamos dessa questão do influenciador, do papel dele de conectar o mundo físico com o mundo digital. Tem uma história de jaqueta de couro de uma marca aí, quando ninguém acreditava, que eu queria que você me contasse um pouco dela. Bom, essa história é uma empresa que foi mega empresa. Eu tive a oportunidade de ser supervisor de venda delas. Já se chamava Juliane Marcuir. Foi muito conhecida. Quem é da minha idade lembra. Exatamente, entendeu? Então, quando eu cheguei aqui, eu vim porque meu amigo, o dono dessa loja, ele tinha perdido suas lojas em Buenos Aires porque quando houve uma mudança de governo lá na Argentina, a Argentina sempre viveu mais que nada do turismo, sobretudo a Rua Florida. Então, o dólar, por exemplo, era, como agora, suponhamos, R$6 aqui, R$5,50, $1 para R$1. Então, era mais ou menos isso aí na Argentina. Então, quando você ia como turista, você, por causa do câmbio, você encontrava todos os produtos mais baratos.
porque com o dólar era forte. Agora, o que aconteceu? Entrou um governo que ele fez? Colocou um peso por um dólar. Então, um café que custava 5 pesos passou a custar 5 dólares. Ou imaginando aqui, no São Paulo, por exemplo, um café em Jardins, você vai tomar um café, custa R$10, era 10 dólares. Ou seja, R$55. Então, turismo da noite para o dia desapareceu. Você não encontrava um turismo nem por baixo da terra. E todo mundo que vivia do turismo começou a quebrar. E ele não foi diferente. Ele veio para aqui, para o Brasil, com a esposa, que era brasileira, e tinha a bênção de Deus de que o sogro dele estava numa boa vida, era presidente do metrô, uma coisa assim. Então ele ajudou ele a começar. E ele começou. Então, a ideia do brasileiro era que comprar uma jaqueta era somente na Argentina, mas não era ao alcance de todo mundo, porque não é todo mundo que podia viajar. Então, quando ele chegou aqui, ele falou: eu vou fazer que qualquer brasileiro possa ter uma jaqueta de couro. Então, uma jaqueta de couro que, suponhamos, custava R$3.000, R$2.500 no preço médio, ele começou a fazer por R$600, em 6 parcelas de 100, com o primeiro cheque para 60 dias. Imagina o que foi isso. Então, ele colocava propaganda de 30 segundos na novela da Globo na sexta-feira, e sábado tínhamos fila de clientes para comprar na loja, não? Então foram anos maravilhosos, crescimos de uma maneira vertiginosa, fomos de 8 lojas, quando eu cheguei, para 40 lojas. E de tapizar carros com couro, se chegou a tapizar 4.000 carros mês. Então foi uma loucura, uma coisa maravilhosa todo aquele tempo. E isso aí me deu muito ensinança, aprendi a lidar com os brasileiros. Foi muito legal chegar aqui, foi muito bom. Só para fechar esse pedaço da nossa conversa, vocês viram que coisas completamente diferentes quando você acha uma oportunidade que combina com você. Sim. E um ambiente como o Brás, que te dá aí essa oportunidade, é a hora que a gente consegue o sucesso. E é isso que a gente está querendo mostrar aqui para as pessoas, né? Que tem oportunidade, mas não é a mesma oportunidade para todo mundo. Eu acho que é a oportunidade que combina com você é a que vai fazer você ter sucesso. Prazer, pode falar, sempre. É uma coisa que eu falo sempre com as pessoas que trabalham comigo, com os vendedores que estão comigo, não? Esse negócio de falar com o cliente, porque nós vendemos cosmético, perfume, mas você tem um perfume de R$500, um perfume de R$12 eu vendo, não? Então, não é que eu tenho que vender o perfume ou por uma amostra, não? Não que eu preciso vender o perfume para aquele cliente. Por exemplo, se Elaine foi comprar um perfume, claro, ela não compraria um perfume de R$12, talvez, entendeu? Mas eu não tenho que pensar na Elaine como minha cliente, eu tenho que pensar no cliente da Elaine, porque ela vai levar para vender. Então, talvez a Elaine pode comprar um perfume de R$700, R$800 ou R$1.000, mas o cliente dela não. Então, isso é uma coisa que eu sempre tento perguntar para o cliente. Como é teu cliente? Classe A, B, C, D? Porque às vezes a pessoa, não, eu quero levar perfume, quero colocar na minha loja o melhor perfume. Tá, tudo bem, você pode levar, mas você tem um cliente para te comprar? Porque não adianta você ter o melhor perfume e não ter o cliente para que te vai comprar. Porque a cada 5 meses o perfume está empoeirado aí, não saiu, e teu dinheiro está tudo parado lá. E a lo melhor com R$300, em vez de comprar um perfume, você compra 30. E você feita mais a loja com um. E tem muita mais possibilidade de você duplicar esse perfume de R$12 que aquele de 300. Mas claro, para cada público é um público. Sim. Entendeu? E o importante é aquele que vende o Brás saber quem é seu cliente, para quem que você vai vender. Não comprar como se fosse para você. Se fosse para você, compra para você, mas para teu cliente é de acordo com o nível de teu cliente. Essa é uma dica muito boa, porque às vezes a gente quer comprar para a gente e não é esse tipo de pessoa que vai na nossa loja. Às vezes tem um cliente que chega, quero levar esse perfume. Não, esse cheiro eu não gostei. Você está comprando para você? Não, para o cliente, então.
Esquece do que você gosta. O que você, de repente, vai encontrar que vende. Não é que você que vai usar todos os perfumes que você leva. Perfeito. Você leva para vender. Só eu posso continuar uma deixa de venda, né? Não posso Eu nem perder. preciso de mim Não, aqui, de eu vou tomar um de venda eu café não e vocês consigo. Não, assumem. de venda eu consigo ficar quieto de tudo, menos de venda. Ele está falando, eu concordo plenamente. Esses dias eu vi um vídeo de um influencer, que não era o Kaká, falando de vendas. Mas era um influencer sobre vendas, né? E eu seguia ele e aí apareceu assim. Ele falou assim, ele dando dica de vendas, de técnica de venda. Quando o cliente entrar na sua loja, a primeira coisa que você tem que fazer, o influencer falando, você mostra primeiro, você oferece a ele o produto, o melhor produto que você Mais tem caro. na sua loja. Não, o melhor. Eu falei, mas de jeito nenhum, não é verdade. A primeira coisa, quando o seu cliente entra na sua loja, você identifica o seu cliente, você faz a leitura dele, sabe por quê? De acordo com a leitura que você fizer, é lógico que você não acerta tudo, porque você não é Deus. Porém, você vai, daquela leitura que você fez, você vai apresentando e você vai conseguir identificar até o cliente dele, pelas falas, pela resposta. Ele fala assim, só um pouquinho. Ele falou de 12. Concordo plenamente. Uma coisa que mais está acontecendo, não sei quem inventou esse negócio de colorometria. Meu Deus. No começo do ano de janeiro, ninguém gostava de marrom. Agora todo mundo só quer marrom. Porque não é da minha cor, não é da minha paleta. Eu não compro lilás porque eu não gosto de lilás. Igual aí. Eu falo, meu Deus, mas a senhora tá levando, tem gente que tá começando. Mas ela só leva o que ela gosta. Ela usa P, ela só quer levar P. Ela usa M, ela só quer usar M. Não, mas eu não gosto disso. Eu tenho uma cliente que ela vai na minha loja e ela fala assim, na sua loja eu só compro o meu uso. Aí ela fala que ela não vende as minhas roupas. Aí esse dia ela chegou lá e falou assim, ela só comprou roupa assim, acima de R$200 na minha loja. Ela falou, mas eu comprei pra mim. Ah, tá, não sei o que. Ela falou, sabe que eu passei aqui pra ver se tinha tais peças. Você falou que eram as últimas, mas eu queria ver se tinha de novo. Eu falei, não, eram as últimas. Ela falou, é que tem uma cliente, assim na minha cidade, e eu tive que vender todas aquelas peças. Aí sabe o que ela falou? E quando eu vendi, eu chorei. Eu falei, então por que você não compra pra vender, criatura? Só que a pessoa acredita que ela só vende aquilo. E como o Sérgio falou, ele falou, leva de 12? Às vezes leva um de 700, porque você também pode atrair esse de 700. Leva 50 de 12, mas leva um de 700. Porque muitas vezes aquela pessoa, quando você olha, tudo você vai na identificação, na fala e de acordo com o que você vai sentindo do cliente. Várias vezes pisou cliente na minha loja, achei que não compraria uma blusinha de 29. Foram as maiores vendas. Então, muitas vezes a gente tem que se dedicar e ir extraindo aquilo. Eu preciso te cortar para fazer uma pergunta que eu acho que é importante para todo mundo que está vendo. Eu sei o que você falou, mas talvez para as pessoas que estão ouvindo não ficou tão claro. Eu identifico o cliente. Agora eu queria que você falasse como que você identifica esse cliente, porque com certeza não é pelo aspecto físico, nem pela roupa. De jeito né? nenhum. Então, ajuda aí, como é que a gente... 3 perguntas para identificar o cliente. Até mesmo que eu agradeço a Deus que eu vim da roça, porque eu me dou muito bem com gente simples, gente da roça, sabe? Eu acho que elas... gente simples, só que também na maneira simples de ser, porque às vezes a pessoa também vem de Bergiora e ela é simples, ok. Mas não significa nada, nem a pessoa ter uma conta gigantesca que ela vai comprar bem de você, talvez vai ser o cliente mais difícil da sua vida. E talvez um cliente que não tem nem cheque, nem crédito na praça, talvez ele seja o melhor cliente da sua vida. Dá E se ele crescer, você cresce junto. 3 perguntas para identificar o A primeira cliente. coisa que eu faço na vida é abordar um cliente com um sorriso. Não me interessa se eu tô no Iguatemi, se eu tô no Morumbi, aonde que seja, porque o povo acha que você só pode ser simples ou ser convidativo ao cliente se você tá no Brás. Não é ser doido. Tem hora que eu sou... Tudo vai de acordo com o cliente. Se o cliente, ele envergou o pescoço pra tua loja, você pode ter certeza. Ele olhou pra alguma coisa chamou a atenção, dá um bom dia, puxa. Do bom dia que você deu, a pessoa vai te lançar uma pergunta. Alguma pergunta ela vai te lançar ou ela vai ficar observando. Tem gente que fica andando, olhando, que nem uma alma penada. Você vai junto e você vai soltando. Se a pessoa segurou nessa cortina, você já vai. Essa cortina, ela é impermeabilizada. Esse chumbo, sei lá, para ali para lá, ele segura o raio V da tela. Não sei, você fala alguma coisa. O cliente, ou ele vai falar alguma coisa, ou ele não vai falar. Tem cliente que entra mudo e sai calado. Ok. Na expressão corporal. Às vezes ela tá com outra pessoa, ela não quer te dar bola, essa pessoa. Sabe o que você faz? Nem liga. Tem um filtro, sabe? Não tem que passar filtro solar de manhã. Você passa filtro contra o cliente que não olha na sua cara. Muitos clientes falam mal do vendedor, mas tem cliente também que não dá. E aí, tudo bem, não vou levar pra casa. Às vezes um cliente fala assim, sei lá, uma viagem. Detectou a viagem? Desculpa perguntar. Pra onde você vai? Frio ou calor? Não precisa perguntar nem se ele vai pra Europa ou sei lá, pro deserto do Saara. A pessoa falou de uma viagem... Alguma coisa ela vai precisar. Ou de uma blusa de alcinha, ou de uma blusa de lã, ou de um casaco de lã batida, ou de um cordo que ele vendia pra Juliana Mercury. E assim vai. Vai detectando.
o cliente, esses dias eu vendi pra uma muda, a gente ficou 3 horas. Eu amei. Eu falei, e o que eu fiz com ela? Amamos, ficamos amiga. Eu falava, agora você faz sinal e você fala pro meu povo em Libra, porque eu não sei falar. É só detectar. É nas falas, é no que ele fala, é na expressão corporal, se ele não tá... E outra coisa, eu aprendi lá atrás. Uma gerente que eu trabalhei, e um cliente foi, assim, falou umas coisas bem agressivas a ela, e ela não mudou. E passou, assim, umas 3 semanas que ninguém teve coragem nem de reagir na hora que ele... E ela foi exatamente, assim, excelente do começo ao fim. E eu falei, nossa, Flávia, eu fiquei de queixo caído com a sua reação. É um cliente que comprou muito e assim, ele falou muita coisa dela, do físico dela. E aí eu falei, nossa, eu tirei meu chapéu pra você. Ela falou assim, eu aprendi uma coisa na minha vida. O cliente, ele pode entrar e se ele me tratar mal, eu vou tratar ele muito melhor. Porque eu tratando ele bem, eu desbanco ele. E eu desbancando, muitas vezes o cliente tava com alguma coisa, é o jeito dele, ou ele já acha que vai ser maltratado. Então ele trata mal também. E provavelmente esse cliente vai ser meu melhor amigo. E ele vai ser o meu melhor cliente. E eu aprendi isso, então eu não levo pro coração. Aqui muita gente fica assim, porque o cliente isso, o cliente aquilo. Tem muito cliente também que acha isso ou aquilo. E se a gente ficar nesse negócio de acho, como diz meu avô, quem planta um pé de acho sempre colhe um quase deu. Então, abre o sorriso, detecta o cliente, uma coisa ou outra vai sair. E às vezes você nem sai vendo aquele dia. O cliente volta e lembra de você. Volta, né? Volta. E se ele é acostumado a entrar ranzinza, carrancudo de tudo quanto é lugar, você pode ter certeza que dá onde você sorriu, porque um sorriso desbanca. Beleza. Um erro que você fez aqui no Brás que você nunca faria de novo. Um erro que eu fiz no Brás. Qualquer história. Às vezes, nos deixar levar por impulso, fazer as coisas por impulso. É uma coisa Explica que melhor o que é não fazer por impulso. Não faria no Brasil, não faria em lado nenhum hoje. Mas muitas vezes a gente faz as coisas por impulso. Por exemplo, não saca o custo das consequências daquilo que você vai fazer. Às vezes, você entra em um lugar e imagina que vai vender. Ontem, justamente, estava falando com uma pessoa que ele me falou que ele estava vendendo um ponto comercial e a pessoa ofereceu para ele 900 mil reais pelo ponto comercial, não? Qual é o problema? Que ele ofereceu pagando 50 mil por mês, parcelado. Então, quando a pessoa entra na loja, ela pensa, não, aqui está bárbaro o ponto, minha mercadoria está certa, eu vou vender, vou conseguir pagar aluguel, vou conseguir pagar 50 mil por mês, e isso, outro. Mas ele me falava, mas sabe o que acontece? Talvez ele consiga pagar o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. E quando chega o quarto mês, ele não consegue pagar mais, e ferrou ele, e ferrou todo mundo. Então, às vezes, essas coisas por impulso, no que a fé é muito boa quando você toma atitudes assim ousadas, como falou o Kaká. Mas às vezes a fé também tem que ser com equilíbrio. E esse fato de que eu vou porque vai acontecer, nem sempre é assim. E às vezes as pessoas vêm incentivadas nessa maneira de pensar. Não, vai dar certo, vou alugar, vou conseguir pagar e lá na frente a gente percebe que não era tão assim. Só para completar, né? Isso tem muito a ver com o que a gente já falou aqui, né? Que tem muita gente que não tem o pé na realidade. Então, só para falar na internet, para ser influencer, para ser coaching, mas não tem obrigação de botar para funcionar, é uma coisa que a gente hoje tem que tomar muito cuidado. Uma coisa que eu aprendi também no Brás é que qualquer coisa que você leva no Brás, você vende. Não é assim. Verdade. Perfeito. Fazendo esse gancho, né? Como é ter a responsabilidade de estar falando do Brás, de lojas, etc., num ambiente digital, um ambiente lotado de golpes e confusão? Como é que você lida com isso? Porque você tem a responsabilidade da imagem sua, do Brás, né? Até o...
Vou cortar esse pedaço, vou começar de novo, tá? Sem problema, Sérgio, não tem problema. Não sei por quê. Fique tranquilo. O problema é que mostrou com a Motorola, né, Sérgio? É? Empresário de sucesso. Não, eu não sei, eu tinha colocado modo... Tá, tudo bem. Fazendo um gancho dessa fala, né, como é que é para você, né, que vive nesse mundo digital, que tem responsabilidade de falar de marcas, do Brás, tem até o Brás no seu sobrenome Exato. artístico, né, num ambiente com tanta golpe, inverdades, pessoas que querem contar histórias que não são verdadeiras para chamar atenção, haters. Conta aí pra gente um pouco desse desafio. Desde o início eu sempre tive essa preocupação. Eu sempre quis ter um seguidor, aquele seguidor que me siga e que acredite naquilo que eu falo, naquilo que eu mostro. Por exemplo, depois que eu estourei, eu já estou há 8 anos na internet e de todas as lojas. O que acontece? Quando uma pessoa me faz o contrato, eu tenho um sobrinho que ele vai a fundo, ele faz uma triagem daquela loja. Até algumas perguntas, muitos lojistas até se ofendem em relação, tipo assim, mas por quê? Onde é que tem ponto físico? Tudo mais. E eu sempre fui o único influenciador que a gente tem um contrato de fidelidade, não aquele contrato que você tem que gravar todos. É um contrato você se responsabilizando por aquilo que você fala, por aquele valor que eu estou divulgando. Então eu sempre tive essa preocupação. Haters eu nunca fui muito atacado, não. Em relação... E era exatamente por essa questão de golpes, né? E agora está pior. Se antes já era complicado, porque assim, o que é um golpe? A pessoa pega uma página da loja da Elaine, posta lá com o WhatsApp dela, sendo a marca dela. Então, né? Hoje eles estão fazendo diferente com o IA, inteligência artificial. Eles pegam o meu vídeo, eles colocam a minha voz e colocam o WhatsApp do golpista, né? Então, eu sempre estou alertando, porque infelizmente, qualquer grande centro hoje, não só no Brás, como 44 em Goiânia, Nordeste, tem esse tipo de golpe. Mas eu sempre prezei pelo meu nome. E assim, não tenho tanta reclamação, mas já teve. Não estou falando especificamente de você, né? Mas é importante a gente conseguir linkar o online com o físico. É ter essa possibilidade de vir, de conhecer. Depois você faz reposição, mas veja as dicas das pessoas, conheça, vem saber nos shoppings como é que tá e fazer essa ligação desses dois mundos hoje é o que faz o sucesso desse empreendedor. Com essa ligação, tipo assim, do online do online para o físico, eu acho que do digital para o físico, por exemplo, você tem que passar pela experiência do físico, né? Muita gente, ela já quer começar com online, mas venha conhecer o físico, um monte de alguma coisa, porque você vai ter um físico, você vai passar por todas as experiências, e dali eu acho que o online tem muito mais sucesso. E daí eu puxo para a importância dos shoppings, como é que tá? Depois de tudo que você contou, conta pra gente como é que tá hoje aí. Bom, aí, depois que eu passei por isso, eu comecei a fabricar, que eu tava na Chavantes, falei que eu ainda tava na Chavantes, né? E depois que eu comecei essa empresa, que era uma empresa dentro de outra, todo o Rio muitas vezes muda de curso, né? E eu tava recomeçando de novo. E assim, eu já recomecei algumas vezes, né? E aí eu tava recomeçando de novo, só que eu tinha um produto, eu tinha uma mercadoria grande quantidade, e eu não tinha onde colocar. E assim, né, quem vem do sítio, do interior, tem uma regra assim, sempre onde você passar, você passa de cabeça erguida, você sempre faz o melhor, você chega pra você poder olhar pra qualquer pessoa no olho. E quando eu cheguei aqui, graças a Deus eu fui muito bem recebida, e eu conheci pessoas que lá na frente a gente nunca sabe, né? O que você vai encontrar quando essa água do rio vai descendo, o que você vai encontrar. E uma pessoa ficou sabendo da minha história, que tinha passado algumas coisas que eu não vou entrar nos pormenores, e eu tava assim, recomeçando com uma mercadoria, e essa pessoa falou assim, Elaine, pega essa mercadoria, eu tô construindo um lugar, e vem pra cá. E aí eu até pensei assim, falei, acho que eu não tô entendendo direito o que ele tá falando. Aí me ligou no meio do dia, assim, uma pessoa, eu gosto, não pode falar, não?
Você que manda. O Dr. Rani. E aí o Dr. Rani me ligou, vai fazer muitos anos quando eu falava com o Dr. Rani. E ele falou, fiquei sabendo de tudo que tá acontecendo, você sai daí, você cata essa mercadoria e vem pra cá. Não tinha onde colocar, era pandemia, o Brás estava fechado. Eu tinha medo de tudo, me sobrou, sabe o quê? Um pouco de roupa com defeito e um pouco de saldo. E não era isso, realmente, mas assim, foi o que eu aceitei. E eu sempre fui assim, Deus me deu força nos braços pra trabalhar, eu trabalho de novo e eu recomeço. E só me sobrou isso. E aí o Dr. Rani falou isso, eu tinha ido ver ponto. Era assim, 25 mil reais de aluguel, 600 mil de luva. Eu falava, meu Deus, eu tenho uma roupa com defeito, sabe? Não valia nem, a minha roupa não dava nem aquilo, mas era o que eu tinha. E pandemia, dá medo, tudo. Eu tava com um bebê recém-nascido, porque minha filha estava já com 10 anos, mas eu tinha um bebê recém-nascido. E o Dr. Rani falou, vem aqui, ele falou bem assim, o segundo andar tá construído, você pode colocar sua mercadoria aqui. E depois você pode até escolher um lugar pra você vender. De verdade, eu não entendi nada do que ele tava falando. Aí eu falei, Dr. Rani, mas quanto que vai me custar? Ele falou, é aqui, ó, perto do Mega, perto do Total, perto do Voucher, perto do Total. Aí eu fiquei com aquilo e eu tinha um outro amigo árabe, eu falei, Tony, o que você acha? Ele falou, Elaine, você é amiga do Dr. Rani? Eu falei, sou. Aí ele falou, vai correndo. Eu falei, vamos lá comigo? Esse Tony que é um árabe. Quando cheguei lá, tava só a construção, eu falei, meu Deus, será que não tem perigo? É pandemia, tudo fechado, só tem o segundo andar construído. Se alguém invade aqui, me leva minha mercadoria, o pouquinho que eu tenho. Aí o Tony falou bem assim, ninguém vai mexer com o Dr. Rani. O Dr. Rani é um homem de respeito aqui no Brás. E aí ele falou bem assim, esse shopping vai ser muito bom. Vai ser um dos corações do Brás. Que ele falou, você tá no coração do Brás, entre Total, Valtieri e tal. E eu fui. E eu comecei a vender no segundo andar, online, assim, pandemia, mas daquele jeito. Eu não tinha muita coragem, assim, sabe? Esse negócio de internet, não sei o que. Todo o povo já tinha começado meio que postar os vídeos, mas eu não tinha coragem, não. E vendendo assim, só pros clientes de telefone. E aí abriu ali e o Dr. Rani meio que. Ele falou, ele me ajudou muito no começo. Ele falou: escolhe um ponto aqui e você vende. Eu escolhi ali, eu tinha até vergonha de escolher. Eu falava, é muito chato, a pessoa tá te dando, você escolher. Ele falou, escolhe. Ele falou, aprende uma coisa, tá? Se a pessoa tá te oferecendo, não tenha vergonha de pedir. Eu falei, então tá bom, Dr. Rani, quero essa esquina. E fiquei. E dali pra frente, Deus foi abrindo portas e eu fui mudando de lugares. Sou extremamente grata ao Dr. Rani, porque assim, eu comecei ali fazendo private label pro Bom Retiro, que veio atrás de mim, e vendendo peças, assim. Só que o meu LD, que eu chamo de defeito, era imperceptível, porque a gente tira muito tudo, então era zero. E eu vendia essa peça com defeito, a gente escolhe um cliente saldo, um cliente de defeito e tal, e eu vendia R$26, abaixo do custo, totalmente muito abaixo. Ele limpava tudo. E um dia, uma dessas meninas que trabalhava comigo, que eu tava treinando ela pra cuidar de uma importadora, ela vendeu uma calça R$180. A mesma. A calça que normalmente eu venderia lá R$26 no lote, assim, abaixo do custo. Aí eu falei assim, André, mas cadê que peça que é essa que você vendeu R$180? Aquele negócio que eu ainda tava poeira construindo, só tava meio que a minha loja aberta ali. Eu falei, que calça é essa? Que peça é essa que você vendeu R$180? Ela falou, aquela calça, assim, em tese com defeito. Era um LD, mas eu não venderia, eu venderia com desconto. Aí eu falei, como assim? Ela falou, a cliente quis. Era a última. Aí eu falei, mas como? Ela falou, não. Aí eu pensei nessa hora, eu falei, Deus tá nesse negócio. E aí eu comecei a fabricar de novo. E ali eu vim para um lugar que o pessoal falava, aqui você tem que fazer uma roupa mais barata, mais popular, porque aqui não é isso, não é aquilo, não é aquilo. Eu falo, mas é essa roupa que eu sei fazer. Se uma pessoa pagou uma calça que lá eu venderia R$26, ela pagou 180, saiu daqui feliz da vida, saltitante, e ela não se portou. Eu falei, então então é isso, Deus tá comigo nisso. E eu comecei a fazer o mesmo produto. O mesmo produto. Hoje, a minha calça mais vendida, que é fila de espera direto toda vez que acaba, é R$489. Eu disputo com pessoas que têm 3%. E eu sempre pensei o seguinte, para eu fazer, eu tenho que fazer volume. Bala na agulha. Então, eu continuei fazendo o que eu acredito, o que eu sei fazer, porque cada um tem no-how pra uma coisa. Eu admiro e tiro meu chapéu pra quem consegue fazer uma roupa com preço, assim, que é na ponta da agulha mesmo, é tudo na caneta, porque se vacilar pra cá ou pra lá, a pessoa fecha as portas. Eu prefiro fazer um produto de qualidade, porque eu vou atrair esse público que se identifica comigo. E assim vai. E hoje, quantas lojas, como que tá? Hoje, por incrível que pareça, sabe? Como ele falou, né? Se fosse pra você ver um erro, né? Foi a pergunta. Tipo assim, ele respondeu por mim. Tem hora que você acha, você comete vários erros e você vê que Deus tá abençoando. Eu precisava de um estoque, e aí eu vi uma loja gigante, aluguei. Foi um elefante branco que me comeu pelas pernas. Eu não tinha nem produção pra manter aquela loja. Aí tá, vivendo e aprendendo, né?
E teve uma época que eu tinha 3 lojas, só que eu não tinha braços pra me ajudar nessas lojas. Então eu mais ficava pra lá e pra cá e cansava. Eu gastava mais energia porque meu dia não tem 60 horas. E eu cuidar de tudo, não conseguia. Chegou uma hora que eu deixei num lugar só. Atendo private label, que é o PL, que eu produzo private label pra várias marcas, nas horas que eu posso, porque a gente se adequa e eles gostam do mais tarde. Então, quando eu tô com a loja fechada, eu vou e atendo essas pessoas, eu mesma. Produzo tudo. Outra coisa que eu aprendi no Brás, muito importante. Eu tinha uma cultura no Paraná que eu tinha que ter fábrica. Vertical. Vertical, né? Não. Como que fala? Vertical, né? Eu sempre troco. É igual esquerda e direita. Pra você dislexia é assim. Vertical. Então eu achava que eu tinha que ter, que tudo tinha que estar debaixo dos meus olhos. Costureiras, o corte. Eu achava que tinha que ser tudo ali. E o que acontece? É um custo absurdo que, estando em alta ou em baixa, como eu falei do gráfico do coração, estando em alta ou estando em baixa, você tem que estar tendo serviço pra isso daí. E o custo é o mesmo. De época de boa venda, de muita venda ou de não. E eu cheguei aqui, eu aprendi com os árabes. Tudo você tem que aprender, né? E eles me falavam, não, você tem que produzir, tipo, você fabrica em tal lugar, você isso e aquilo e aquilo outro. Só que como lá atrás Deus me ensinou nesse produto, nesse projeto, né, eu aprendi com meus funcionários. Eu montei lugares com a mesma estrutura que eu tinha na minha fábrica e que fazia depois para esse lugar grande e continuou comigo. E aquela coisa, parceria, quando você tá na maré braba junto, nadando junto, essas pessoas que nadou junto com você e todo mundo se salvou, eles vão junto do mesmo jeito. E eu continuo fazendo dessa maneira. Hoje eu não preciso ter uma fábrica. Eles produzem pra mim, produzo tudo no Paraná, com grande excelência, só que tem a mesma mão que eu, sem eu ter que estar lá perto. Hoje eu tenho só uma loja, mas eu faço, como que eu vou dizer? Eu administro muito melhor isso do que quando eu tinha ramificações. E aí tem algumas questões, né? A questão não é quantidade de loja, né? É o que você vende, e é o seu estilo, feito. É vender bem feito, é conseguir treinar a equipe. E vou ter que caminhar para o fechamento, a conversa tá boa, mas eu já estou estourando nosso tempo aqui. Deixa eu só finalizar com uma coisa, só queria falar. Todo mundo fala, só uma frase só. E eu ouvi, esse dia veio uma cliente dos Estados Unidos, que a gente tem alguns clientes que a gente abastece também fora. E essa cliente estava aí semana passada. E essa a gente se encontrou depois fora daqui do Brás. E uma pessoa fez uma pergunta para ela. E ela respondeu exatamente o que eu responderia sobre o Brás. Ela respondeu lá nos Estados Unidos. Ele falou, você viria? Ela viu um podcast dela lá nos Estados Unidos. Que ela foi embora, deu certo, virou empreendedora lá. E ela falou assim, dá certo para todo mundo. Porque é um mundo de oportunidades, do mesmo jeito que a gente falou daqui do Brás, que é a frase do Kaká, da oportunidade. Ela falou assim, só uma coisa, que ela abriu um parênteses que eu falei, é fato. Se vier e não tiver preguiça. Porque senão todo mundo vai ser mais um na fila do pão. O Kaká, tem um monte de gente gravando vídeo. Eu sabia do Kaká sem nem saber se o Kaká tinha 2,3 metros ou 1,5 metros. Só que todo mundo fala dele, de outro, de outro, de outro. Mas essas pessoas fazem a diferença porque elas não têm preguiça. Pra mim é o principal. Porque o Brás, ele é o Brás pra todo mundo. Algumas pessoas se destacam, outras não. Muito bom. E aí eu vou pegar o gancho, que já era o que eu ia perguntar. Não ia perguntar, ia pedir para você falar o seguinte. Como você vê o Brás daqui a 5 anos? Usa sua bola de cristal, velho. Olha, eu sempre falo que o Brás se reinventa todos os dias. O que ele falou. Se você vem pro Brás e não tem preguiça, você vai ter. Porque assim, quando você fala. O que me deixa triste? Tem pessoas aí da internet que, o Brás parou, o Brás tá parando. O Brás não para. O Brás não para. A cada dia tá surgindo um shopping novo. Por exemplo, você vai aqui sentido para a Avenida do Estado, andando pelo Brás, tem construção de 3 shoppings. Fora os shoppings renomados que tem de excelência aqui no Brás, né? Porque quando você chega em um dos shoppings como Valtier, sabe, você se impressiona, porque é aquela velha história lá atrás. O Brás só tem coisa feia, então só tem coisa barata. Aí você chega num shopping desse, Então, eu creio que o Brás, a tendência, por mais que o digital está muito em alta, mas o pessoal tem a necessidade, a curiosidade de quem nunca veio ao Brás, conhecer o Brás. Eu creio que o Brás a cada dia e daqui a 5 anos vai estar melhor que hoje. Vai continuar sendo o polo. O primeiro maior polo, né? Porque eu gravo em outros polos e aí tem certa briga. Porque quando eu falo, eu estou no maior polo, eu falo, não, eu tenho que falar que é o segundo maior. Porque o Brás é o primeiro maior polo atacadista do país. Da América Latina. Da América Latina. E eu visto, da América Latina. Em todas as minhas entrevistas, eu falo que eu visto a camisa do Brás. Eu vivo o Brás 24 horas. E quando eu já até falei isso uma vez,
pessoal fala de fast fashion, né? De Zara, de não sei o quê, porque não conhece o Brás. É porque né? não Fast conhece o fashion Braz. de verdade está aqui. É verdade. Sérgio, Como que eu vejo o Brasil? uma frase, o que você quer passar para as pessoas, o que você quiser falar. É, eu acho que eu gostaria do Brás. Eu não sei, hoje em dia, aos poucos, está saindo o pessoal da rua. E eu acho que isso aí é uma cultura do Brás, as pessoas que trabalham na rua. Eu não sei como vai ser sem elas na rua, porque eu acho que tem gente que é uma maneira dela começar sua vida, às vezes, de renascer, de vir de... Porque eu vejo que tem gente que, às vezes, perdeu seu trabalho e, de repente, com a rescisão, ele compra mercadoria, vem, abre seu postinho, começa no Brás, é um recomeçar da vida. E eu acho que o Brás deveria continuar sendo isso, uma oportunidade para as pessoas que talvez não têm todos os recursos, sem deixar de ver que há pessoas que têm mais recursos e está bárbaro, mas acho que temos que estar todos juntos e misturados. E esse negócio da tecnologia, eu outro dia estava vendo, não, na China, que nas lojas, de repente, no mesmo momento que tem o público comprando, Uhum. tem as pessoas vendendo Live shop. live shopping, não? Então, as duas coisas juntas na hora, tá a pessoa passando, comprando produto e a outra está fazendo uma live. E eu acho que isso vai ser uma coisa que nos vai ajudar a dar uma reerguida, a ter outra visão, que seja como chegam agora, as pessoas por curiosidade, por ver isso, acho que elas vão vir. E essa é uma inovação que tem que chegar ao Brasil. Tem que chegar. Já está chegando. Já está chegando, Já já tá está chegando. Eu acho que pessoas como o Kaká está especialista nisso. Que eu conhecia o Kaká só de ouvir falar. Agora te conheço porque te vejo. Obrigado, amigo. Obrigado. Assim que com certeza alguma coisa vai sair de tudo isso. Isso é muito bom. Frase final sua. Frase final. Uma frase só? Uma frase, sem história longa. Uma frase final sobre o quê? Sobre a frase final sobre tudo que nós conversamos aqui hoje, deixa uma mensagem para quem não conhece o Brás. Para quem não conhece o Brás, pode vir, porque, como você falou, quem não conhece Zara, aqui tem para todos os gostos. E também quem muitas vezes não sabe o que fazer, não só oportunidade para a pessoa vir comprar, não só para isso. Mas assim como eu um dia acordei e eu não tinha para onde correr, e eu tinha uma filha, bebezinha, ela tinha 4 anos na época, e Deus sabe de tudo, né? A gente passa as coisas na hora certa, então ela me dava força para eu ter que continuar, eu tinha que continuar. E às vezes a pessoa não sabe para onde correr, por onde começar. Se a pessoa tiver uma água que ela ganhar, porque se alguém pedir uma água, você dá. E ela vier pro Brás, ela vende 2 águas, ela vende 4 águas. Então o Brás não é só para você comprar. Quem tem força nos braços, sangue no olho, não é cozido no vinagre e tem vontade, não é preguiçoso, o Brás é um mundo de oportunidade. Se a pessoa quiser virar blogueira igual a Kaká, ela pede um celular emprestado e ela solta um vídeo, daqui a pouco tá ali, ó. Exatamente. Bombando igual a Kaká. Então, assim, o Brás é um mundo de oportunidade, como diz Kaká, ele começou com a oportunidade, eu tô finalizando. Para quem quer vender, para quem quer comprar e para quem quer crescer, ou para quem não tem mais possibilidade na vida, não sabe o socorro. E como ele falou, né, tem gente lá construindo, desconstruindo, é a mesma coisa, como eu falei lá da roça do meu tempo. Tem gente empobrecendo e enriquecendo. O Brás é isso. O povo, se tem uma coisa que o povo não vai deixar, é de comer e de vestir roupa. Muito bom. Pra gente encerrar de verdade, o @ de vocês, para quem quiser saber mais, continuar essa conversa no digital. Em todas as minhas plataformas, eu estou no Instagram, TikTok, Kawaii e YouTube. Todos é Kaká do Brás. Kaká do Brás com o Instagram oficial com 1 milhão. O segundo, Kaká nas feirinhas. Kaká do Brás nas feirinhas, 400 mil. É um só, Kaká. Todos Kaká do Brás. Isso, @Kaká do Brás, pode seguir lá. E o nosso é @Marieta Cosmético. Gente, eu estou no Shopping Eleven, vocês podem vir participar. Vamos abrir os braços para você. Cada pessoa que vem na nossa loja faz questão de abraçar, acolher. Não importa se vai comprar $1 milhão ou vai comprar um perfume de doce. Você é bem-vinda. O meu é
Vulcânica Oficial. E o meu pessoal é Elaine Henrique Oficial. Mas entra na Vulcânica aí. Melhor, né? Melhor, Fazer lógico, negócio, né? lógico. E o meu é @Maurício Mansur. Obrigado. Eu Ó, falei que eu tô no Voucher, né? pode falar. É Vulcânica Oficial meu. Eu tô no 2º andar do Voucher Prêmio, loja 2005. E assim, ó, lembrando, uma coisa que é importante, é térreo, primeiro, segundo. Porque a gente tem um hábito de achar que o térreo é o primeiro. Não, meu é térreo, primeiro, segundo. Tô no 2º andar. @Vulcânico Oficial. @Vulcânica Oficial. 2º andar. 2º andar, Do Voucher Voucher Prêmio. Muito bem. E eu sou Maurício Mansur, @Maurício_Mansur. E muito obrigado a vocês. Espero que a gente volte a conversar outras vezes. Obrigado. Obrigada. Obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado.